Hoje eu vou fazer o prato famoso gyoza do Japão, enquanto eu vou falar sobre a diferença da escola japonesa e brasileira. Como eu tô mais tempo aqui no Japão, eu vou falar mais sobre a escola japonesa. Em primeiro lugar, eu estudei aí no Brasil até a 3ª série, então eu só sei um pouquinho sobre a escola brasileira, por isso que eu vou falar mais da japonesa. O que eu lembro da escola brasileira é que eu tinha que acordar cedo e ir até meio-dia na escola, mais ou menos umas 3, 4 horinhas só na escola, né? E o recreio tinha que 100% sair da sala, e eu me lembro que eu não gostava por causa disso do recreio. Tinha provas muito difíceis, uma ou 2 vezes por mestre, e se não pegar uma nota boa ou faltar demais, não me lembro muito, você reprova de ano, sim. E o lanche da escola, que eu acho mais é um lanchinho, mini lanche, eu me lembro muito bem que vinha sopa, pão com presunto, tinha vários tipos de lanchinho, né? E o uniforme, que era uma calça e uma blusa de moletom com zíper. E as aulas, eu não me lembro muito bem como eram minhas aulas, mas tinha as aulas de história, português, geografia, etc, né? Que eu me lembro, tinha aula de artes e aula de xadrez. Eu me lembro muito bem dessas aulas por causa que a aula de xadrez, por exemplo, não teve aqui no Japão. Quem sabe jogar xadrez é muito esperto aqui no Japão. Isso é o que eu me lembro da escola brasileira. Bom, agora eu vou começar a falar sobre a escola japonesa. Em primeiro lugar, eu me assustei com o horário, por causa que você tem que estar 8h15 na escola e só vai poder ir embora 4h30 da tarde. Sim, 4h30 da tarde. Você passa metade do dia na escola. E todos os dias você tem o seu horário programado de 6 tipos de aulas. Você tem 45 minutos de cada aula. Tipo, o primeiro horário você tem aula de japonês, segundo você tem aula de música, terceiro você tem aula de educação física. É cada minuto, segundo contado. E se você não estiver na sala na hora de fazer a aula, os professores brigam com você. Como eu não sabia falar nenhuma palavra em japonês quando comecei a estudar aqui na escola japonesa, eu volta e meia me atrasava nas aulas, não sabia quais eram as salas e os professores tinham que acabar me perdoando. E isso acabou dando inveja e ciúme nas crianças que estavam na mesma sala. Por causa que só eu não ganhava bronca por não ter chegado no horário certo. Claro que eu não vou chegar, por causa que eu não sei qual é a aula, eu não sei qual é o caderno, eu não sei o lugar. E ninguém me ensina. Sim, as crianças japonesas só pensam em si próprias desde criança. Por causa que se você não cuida de si próprio, você vai se dar mal no futuro. Então cada um se cuida de si próprio e aqui no Japão eles ensinam isso desde criança. Uma das coisas que eu achei engraçado é que aqui no Japão tem aula de música. Sim, aula de música. Como eu, quando eu estava no Brasil, eu já fazia parte do coral da igreja da minha vila, eu não tive muito problema na hora de música. Mas eu não conseguia tocar piano, eu não conseguia tocar a flauta, que todo mundo tem que tocar, e todo mundo tem também saber tocar os pianos, que é os mini pianos. E eu não conseguia tocar nem um pouquinho, e por causa disso todo mundo dava risada na minha cara. Sim, era uma vergonha muito forte naquela época. Mas agora eu também não sei tocar nem hoje. Eu sei tocar o flauta um pouquinho, e eu acho que agora, como já faz muito tempo que eu não toco, eu esqueci completamente. Então não foi muito a pena essas aulas pra mim. E aquela famosa mochila chamada landoceiro, aquela coisa grande, tranca canto e é pesado por causa que entra um monte de caderno. Não pode deixar cadernos na escola, mesmo que você tenha a sua própria gaveta. Se você deixa os cadernos na sua própria gaveta, a professora confisca e ainda mais você ganha uma bronca daquelas. Mas eu nunca ganhei bronca. De novo, o motivo de todo mundo ficar com inveja de mim. E na aula de educação física você tem que colocar aqueles uniformes pequenininhos, curtos, meio que de teia, neve. Até na neve você tem que colocar aqueles uniformes curtinhos, calção e camiseta curta. Era um inferno pra mim. Você tá lá com a canela lá, toda tremendo lá no frio. E mesmo assim você tem que usar aquela camiseta de manga curta e aquele calçãozinho mínimo. E os meninos e meninas é o mesmo uniforme aonde eu estudava. Ah, e falar que o lanche é enorme. Você ganha uma sopa, um arroz, vem salada e carne. E dependendo do dia, você também ganha uma sobremesa. Ah, e tem 250 ml de leite. Sim, 250 ml de leite. Eles fazem tudo com a nutricionista. A nutricionista pega os dados de cada
escola e faz o lanche para todo mundo. Tem algumas escolas que eles fazem um lanche na escola, mas as escolas que eu estudei, eles faziam o lanche em outro lugar e um caminhão vinha e trazia antes da hora do almoço. E falando a verdade, os lanches que são feitos nas escolas são mais gostosos. Mesmo esse prato gyoza que eu tô fazendo agora aparece nos lanches das escolas. E as aulas de educação física aqui do Japão são muito nível alto. Tipo, você tem que fazer estrela, cambalhota e você tem que fazer 2 a 3 semanas ao mesmo esporte. Então, se for tipo ginástica, você tem que fazer ginástica esse tempo todo. Se for corrida, esse tempo todo. Bola, vôlei, basquete. E eu, como não gosto de educação física, era pra mim um inferninho. Por causa que eu não gostava de fazer educação física. E se você é a única que não consegue fazer direito os esportes, você vai ganhar um chamão dos professores. Sim, se você não consegue, o professor briga com você. É uma pressão que é muito forte e eles colocam isso desde a época de criança. Eu acho que é por causa disso que todo japonês quer ser perfeito desde criança. E sim, aqui na escola japonesa tem umas regras esquisitas, que tipo, você não pode ter brinco, não pode pintar o cabelo, não pode ter cabelo moecano, não pode raspar, né? Não pode levar doce pra escola, nem salgadinho e nem dinheiro. Nem o celular pode levar até o 2º grau. Quando entra no 2º grau, você é um pouquinho mais livre, mas dependendo da escola, as regras são rígidas. A minha escola foi um pouquinho mais rígida. Mas se começar a falar sobre regras esquisitas das escolas japonesas, vai um vídeo inteiro, então dessa vez eu não vou falar muito. Bom, é isso. Dê like, se inscreva e dê comentários. Se tiver um comentário me perguntando alguma coisa sobre o Japão, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Tchau, tchau! Ficou muito bom esse gyoza, hein?